falar de mistificação, de animismo? Aqui é um bando de boa, aqui não tem enganação não! Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. De novo, nosso Um Bando de Boa. Eu sou o Márcio Caim. Hoje quero conversar com vocês sobre mistificação e animismo. O que vem a ser, né? Mistificação. Vai no terreiro, às vezes até o pessoal da assistência fica aquele burburinho, né? Ai, já tá mistificando. Tem gente que fala, não sabe nem o que tá falando, né? Eu queria falar sobre isso com vocês, porque eu acho isso importante tanto para assistência, se você é um irmão de fé que apenas frequenta um terreiro, e principalmente voltado para os médiuns, porque isso é um assunto que ninguém é a prova de bala, gente. Todo mundo pode estar sujeito. A mistificação nem tanto, mas o animismo é uma coisa meio complicada. Por que eu falo sobre isso? Primeira coisa, gente, vamos entender o que é mistificação. Mistificar, o verbo mistificar, significa o quê? Enganar, iludir, burlar, tapear, ou seja, enganar na forma mais ampla da palavra, do verbo. A pessoa que mistifica é a pessoa que finge estar incorporada e não tem entidade nenhuma atuando naquele médium, mas ele está falando como se fosse entidade. Está com o trejeito do caboclo, com o trejeito, sabe, fingindo ser um preto velho, fingindo ser um Exu e por aí afora. Gente, isso é muito grave. Porque é a mesma coisa, gente, eu chamo isso de falsidade ideológica espiritual. Porque você imagine, você se passar pelo seu guia. É a mesma coisa que alguém assinar, falsificar sua assinatura no documento, gente. Isso é um negócio muito grave. Ou é grave para você que faz, que pratica, eu espero que você não pratique. E é grave para o coitado da pessoa que vai até o terreiro em busca de uma assistência. E muitas vezes é a primeira vez que a pessoa vai até lá e de repente você dá de cara com um ser humano, um indivíduo tão despreparado quanto aquele que pratica a mistificação. Então, gente, isso é uma coisa para mim muito grave. A gente já vai conversar um pouco mais sobre mistificação e eu quero falar com você agora o que é animismo. O animismo, gente, é uma coisa, eu considero o animismo mais comum do que se possa pensar. Eu vou até mais além, eu acredito que não exista terreiro ou até não exista centro espírita, nenhum lugar onde trabalhe com incorporação de espírito que você não vai ver um médium ou outro passando por episódios de animismo. O que é o animismo do ponto de vista espiritual? O animismo é quando a pessoa está incorporada, mas o médium ele é consciente e a entidade ela atua muito sobre o seu mental. Então tudo que ela faz, a entidade ela pega no seu mental. Se você é médium consciente ou um médium que está no início de desenvolvimento, está ainda afirmando a sua mediunidade, as suas forças, a sua cabeça, isso é muito comum. E se você tem uma casa, um terreiro onde exista gira de desenvolvimento, eu acho muito legal. Mas é muito comum você ver as pessoas tipo assim, você é médium? Vai pra gira e com o tempo você vai pegando o jeito. Comigo foi assim, tá? Antes que alguém pergunte, comigo foi assim. Eu sei quanto isso é difícil, a exposição que você sofre. Mas vamos dar um exemplo de animismo para você entender. Vamos supor, meu caboclo tá aqui, incorporado, pegou meu mental, mas eu tô aqui. E ele fala no meu ouvido e vem o pensamento na minha cabeça. Você tem que tomar um banho de ervas. Daí eu ouvi, eu já vou querer deixar mais bonito, né? Então eu falo assim, olha, na boca sai assim, né? Por causa da minha interferência. Você precisa tomar um banho de 7 ervas. O caboclo não falou momento nenhum de 7. Esse 7 eu inventei. E muitas vezes as entidades querem passar instruções, e às vezes são instruções importantíssimas. E o médium, por esse animismo, o que é animismo? Vem de ânima. Ânima é alma. Então entenda o animismo quando a sua própria alma interfere no trabalho da sua entidade. Isso é animismo. Então as entidades querem passar instruções extremamente importantes para a pessoa que devem, na maioria das vezes, ser seguidas à risca. E o animismo do médium entra e atravessa o que a entidade está falando. Então isso é complicado. Às vezes a entidade quer falar assim para o consulente, você tem que fazer um agrado para os seus guias. Aí você tem que fazer uma oferenda para os seus guias. Que às vezes pode não soar da mesma forma. Um agrado é uma coisa que eu posso fazer até na minha casa, dependendo do que eu for fazer. Uma oferenda não. Uma oferenda já envolve um volume maior de coisas, ir para o domínio daquela entidade sobre qual orixá ela trabalha e assim caminha a humanidade. Vamos começar agora olhando pelo ponto de vista da assistência. Qual é o impacto que isso gera nas pessoas que vão até o terreiro em busca de um atendimento espiritual, em busca de uma consulta? Como é que isso funciona?
funciona? Ele chega, quando é mistificação, gente, eu nem vou me delongar, porque, gente, se fosse assim, eu se pudesse classificar como crime mistificação, eu colocaria como crime hediondo, sem direito a pagamento de fiança. Tem que um bicho tem que ficar trancado. A pessoa que faz isso, cara, não tem nem o que falar. Mas vamos pegar no caso do animismo, porque é uma coisa muito comum. O que as pessoas não sabem, o que a maioria das pessoas não acreditam, é tipo assim, que a pessoa que vai se consultar, ela não tem noção do que é uma entidade, pode até não ter, mas a pessoa tem bom senso, e a pessoa também tem intuição espiritual. Ela pode até não dar esse nome, mas às vezes, através da interferência do próprio médium no trabalho da entidade, a receita que sai, o conselho que sai é tão absurdo, que a pessoa fala, poxa, estou no lugar errado. Tá, daí a gente tem inúmeros casos, tá, gente? Eu conheço de muitos casos. Eu conheço médiuns conscientes, assim, maravilhosos. Como eu conheço médiuns que se dizem conscientes, que na minha maneira de avaliar, não são tão bons assim. Mas eu já ouvi falar, assim, de entidade que pergunta horas, mundo espiritual. Ele está preocupado com hora. Às vezes a entidade tem uma preocupação com o plano material. Ela chama um Cambone, ela não quer saber dela. Ela fala assim, olha, quando chega perto da hora de ir embora, você me comunica. Ou então o próprio médium faz isso antes de incorporar, como eu comunico o Cambone, às vezes é um horário de tomar um remédio, qualquer coisa do gênero. A entidade não está preocupada com o horário, gente. Outra coisa que eu já vi em terreiro é a entidade chegar assim para a pessoa e falar assim, isso que você tem nada não é carga negativa, toma um Doril que passa. É para chorar, né? Isso é para chorar, gente. Toma um Doril que passa, é de matar, gente. Já vi entidade mandando buscar academia, mandando a pessoa fazer academia. A entidade fala assim, olha filho, você está precisando de exercício, alguma coisa assim. Gente, não vou discutir, mas mandar a pessoa fazer raiva. Mandar a pessoa numa academia, isso não existe, gente, vocês me desculpem. Então o que é isso? Isso é interferência, é o médium que mistifica, é o médium que pratica consciente ou inconsciente o animismo. Eu cuido de uma gira de desenvolvimento. O que eu faço? Eu não sou vidente, gente, eu não tenho nenhum dom nesse tipo. Eu sinto, aprendi a sentir aqui dentro, no coração. Então quando eu chego perto do médium, eu fecho o olho. Por quê? Porque eu estou inibindo um dos meus sentidos para aumentar a minha sensibilidade e assim ter uma certeza maior se é uma entidade ou não. Às vezes eu estou vendo que a entidade está do lado e a pessoa não está permitindo que a entidade chegue. Isso, gente, eu estou falando, existem pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo e tem gente que faz isso para valer, que faz isso, não sei por que faz. Acho que a pessoa não tem a menor ideia do que é ação e reação, a pessoa não tem ideia do quanto ela vai pagar caro por isso que ela está fazendo, principalmente no quesito de mistificação. Aconteceu isso, gente, às vezes eu não vou nem julgar terreiros, mas eu julgo os médiuns. Alguns médiuns das casas, a casa que eu trabalho, você acha que é a prova de bala também, que não tem nenhum problema? Tem problema, gente. E outra coisa que eu acho que é importante, tanto para assistência saber, quanto para os médiuns. Eu tenho uma terminologia que eu uso que chama médium maduro. É um médium que já tem 5, 7, 10 anos de trabalho espiritual dentro de um terreiro, incorporando e as suas entidades dando atendimento às pessoas. São pessoas que já foram assim polidas pela experiência, pelo exercício da função. Então é uma pessoa que já sabe trabalhar, tem cabeça firme. Mas acontece de médiuns maduros, por exemplo, às vezes estarem com problema, gente. Às vezes está com a esposa, com o filho doente, a pessoa chega angustiada no trabalho espiritual, às vezes não comunica isso ao dirigente espiritual da casa, ao pai de santo, à mãe de santo, ao sacerdote ou à sacerdotisa, e a pessoa não está em plenas condições de praticar, de executar um trabalho espiritual. E às vezes isso pode acontecer um médium maduro, já um médium mais velho, de fazer, não porque ele queira, mas porque ele não estava em condições, às vezes, emocionais, em condições psíquicas de exercitar o trabalho espiritual. Então, gente, esse médium, ele merece que daqui a um tempo você retorne para consultar com as entidades dele, quando isso for pontual, quando isso acontece. Todos nós nesse plano Terra passamos por sofrimentos e angústias, os médiuns não são diferentes. É verdade que com o tempo, você começa a ficar, como se diz, vacinado. Depois de um determinado tempo, você vai para o terreiro. Eu, por exemplo, eu faço é um exercício toda vez que eu entro no terreiro, quando eu vou fazer um trabalho espiritual, e tudo que eu tiver na minha cabeça, tudo que tiver comigo, que fique do portão para fora, para que eu possa realmente me doar, para que eu possa, incorporado ou não, praticar a minha caridade espiritual, que caso eu vá trabalhar incorporado, que minha cabeça esteja neutra, esteja limpa, para que as entidades possam vir com toda a força, tomar a minha coroa, a minha cabeça, para poder praticar a sua caridade espiritual, que eu seja instrumento de tudo isso. Mas isso é um exercício, gente, e isso demora, não é fácil. Uma outra coisa que eu já vi também acontecer, são pessoas
pessoas que estão em desenvolvimento mediúnico e num determinado momento elas são promovidas para uma gira, para a gira principal da casa. E a pessoa às vezes não se sente segura nesse sentido. Então o que acontece? Ela vai para a gira principal e às vezes a pessoa que selecionou esse irmão não acompanha e ele começa a ficar inseguro pela pressão, pela responsabilidade que é. E daí ela tem medo, porque às vezes ela fala assim, meu Deus do céu, e se a pessoa vem aqui e está com um problema de, sei lá, um problema do pé, a entidade fala para a pessoa fazer um chá e banhar o pé com aquele chá, e se aquilo piorar o problema? Insegurança e medo é uma coisa que destrói qualquer médium. E os médiuns que são promovidos para uma gira principal ou que são liberados para o atendimento da assistência, eles devem ser monitorados, tanto os novos com mais atenção, mas os velhos também, porque o grande problema do médium maduro, do médium mais velho, é que ele não quer aprender, ele não quer estudar, ele não quer ler, ele acha que o que ele tem é suficiente, ele vai ser um fio o resto da vida dele, sendo que ele podia ser um painel de controle, né? Não, ele quer ser só um veículo. Mas eu tenho que lembrar os seus irmãos médiums que a entidade ela toma a sua mente. Se sua mente está afiada e está abastecida de informação, muito mais instrumentos essas entidades, as suas entidades vão ter para trabalhar e para ajudar o irmão. Agora, se ele chega num médium que não tem preparo, que não estuda, que não está afim de acumular conhecimento, principalmente ligado à espiritualidade, ao plano espiritual, essa entidade é a mesma coisa que ela entrar na sua mente e abrir as portas da despensa e encontrar uma despensa vazia. Ela não tem nenhuma ferramenta, a mesma coisa que você abrir um almoxarifado, não tem ferramenta nenhuma. Ela não tem ferramenta para trabalhar. E aí começam as dificuldades do guia, às vezes que o guia tem uma luz muito grande, uma sabedoria muito grande, mas pela limitação que você tem mental, da sua própria mente, você não permite, ela não consegue se manifestar em toda a sua glória. De dar o trabalho espiritual, ao invés de ela simplesmente passar uma lista de afazeres, ela poderia dar um passo que poderia libertar a pessoa de problemas de anos. E por causa da sua limitação mental, você não permite que isso aconteça. Então, irmão médium, tome cuidado, procure ler, procure estudar, busque conhecimento. Eu falo, a internet hoje é um dos meios, não é só para Umbanda, é para qualquer tipo de conhecimento. Saiba selecionar o que você vai estudar, o que você vai ler. Discuta isso com outras pessoas. Tenha sempre uma pessoa mais velha, com a qual você confie, que já tenha demonstrado que ela merece a sua confiança, para você tirar suas dúvidas. Quando você tiver alguma coisa ruim dentro de você, irmão médium, não fique guardado dentro do seu coração. Vá lá, exponha para o seu dirigente espiritual. Lembre que a casa tem que cuidar primeiro de você, para que você fique forte, para que você tenha condições de trabalhar plenamente, de se devotar, de se jogar lá no trabalho espiritual, para que todos os outros irmãos que estão sentados aguardando a consulta, para que possam ser atendidos com perfeição. E você, irmãos da assistência, tenham paciência. Se você teve um primeiro contato dentro da Umbanda que foi negativo, não faça com que isso ponha na sua cabeça que isso é uma regra. Da mesma forma, acho que a Umbanda é como qualquer outra religião, como qualquer outro círculo social. Tem pessoas que estão extremamente envolvidas, pessoas que estão extremamente comprometidas com a causa e outras nem tanto. Então o que eu peço para você? Você está naquele terreiro, aquele médium lhe serviu, tente consultar com outro médium, ou tente buscar a opinião do dirigente espiritual. Claro, converse com educação sempre. Não está atingindo sua expectativa naquele terreiro? Busque outros terreiros. Lembre-se, gente, apesar de ser a espiritualidade que se manifesta, isso aqui é carne. E a carne é fraca, e a gente falha. Se eu falar para vocês que todas as incorporações, todos os trabalhos espirituais que eu fui, eu estava 100%, que foi ótimo, que foi jóia, é mentira. Eu não tenho vergonha de falar isso, gente, porque eu estou lá para dar o meu melhor, para tentar dar 100% da minha atenção, do meu coração, da minha alma, da minha vontade naquilo ali. Agora, tem dias que você não está 100% bem. Às vezes as agruras do mundo te põe um pouco para baixo. Não é todo dia que a gente fala, não é todo dia que é dia de pão quente. Então, irmãos, não se esqueçam, todo mundo, do mesmo jeito que você, irmão da assistência, também está sofrendo e precisando de ajuda. Às vezes nós médicos podemos estar passando por privações e problemas maiores do que de vocês. Mistificação, galera, esqueça. Tire isso da sua cabeça. Nem de brincadeira. E o animismo, meus irmãos, a gente só vai combater isso com o quê? Com estudo, com oração, com preparação, tomando banhos. Você se preparar para o trabalho espiritual que você vai praticar. Se é em dia de semana, eu sei que às vezes passa o dia inteiro de trabalho, às vezes um dia de muita turbulência no nosso ambiente profissional. Então eu acho que você tem que se preparar desde antes de dormir, no dia anterior ao trabalho espiritual, para que você comece a se tornar imune às energias que possam te desanimar. Porque o que o plano espiritual inferior quer é que você, irmão médium, que
você desista, que você acha que você não tem competência para ser médium, que você não tem condição de ajudar ninguém, e é assim que a inferioridade cresce, plantando essas ideias ruins na sua cabeça. Não se abata, problemas e falhas, todo mundo tem problemas, todo mundo já falhou, mas o importante é a gente estar sempre procurando melhorar dia após dia. E galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Isso aqui é um bando de boa, não tem mistificação, não tem animismo, eu tô aqui é para desmistificar todas essas ideias erradas e ruins que povoam, né, a mente e a história da nossa Umbanda. É para isso que o Umbanda de Boa tá aqui para você. E para que isso aqui melhore cada vez mais, agora eu vou pedir a sua ajuda. Quer ajudar o Umbanda de Boa? Manda o seu comentário pelo e-mail, manda o seu comentário pelo Facebook, aqui pelo YouTube mesmo. Não deixe de clicar no joinha aqui, no like, dá um like para nós aqui, positivo, para deixar animar, né? Animar nós, né? Que a gente precisa trabalhar, a gente precisa se animar para trabalhar para vocês cada vez melhor. E botão inscrever-se aqui, gente. Se você é novo aqui no canal, clica aqui no botão inscrever-se para você receber as atualizações de vídeo. Toda vez que for postado um vídeo novo, o YouTube já vai se encarregar de informar você. Não esqueça também, na descrição do nosso vídeo, tem o link para você baixar o nosso aplicativo do Umbanda de Boa. Através do nosso aplicativo você vai poder mandar e-mail, você vai poder entrar no Facebook, você vai poder entrar no nosso site, você vai poder entrar a ver os vídeos da gente aqui no YouTube. Tudo num aplicativo só. Esse aplicativo é para Android, tá? Para quem tem sistema Android no celular. Eu espero que você baixe e que você goste. E espere, gente, que para breve o nosso Umbanda de Boa vai trazer mais novidades para vocês, para a gente poder incrementar o nosso canal e o nosso relacionamento. E por hoje é só. Gente, o que eu quero? Que você fique de boa. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.